Hoje em dia não existe a mulher perfeita, né? Não existe o homem perfeito também. Porque antigamente a sociedade, ela enquadrava a gente num padrão, né? Não existe padrão. Hoje em dia todos nós temos a gente tem que valorizar a nossa beleza, né? E muita coisa mudou porque tem pessoas que querem chegar num padrão de beleza que não condiz e perde a identidade, né? Então tem os exageros que mudou muito, né? Essa questão da parte da estética, que isso é preocupante, né? E mudou também muita tecnologia. Do abdômen, porque a parte de cima, cara, você olha, a pessoa tá cheia de gominho já tá treinada. Mas ali embaixo tem uma gordurinha que não vai embora nunca. O procedimento do seca-barriga ajuda ele a eliminar isso daí. Ajuda bastante, inclusive não só eliminar, como modelar os gominhos, né? Da musculatura, porque a eletroestimulação ajuda a modelar. Eu sou apaixonada em fazer tratamento com homem, porque o resultado é rápido, ele não é tão complexo igual a gente. Não existe ninguém no mundo, pode até ter gente parecida com a Nayara, mas Nayara só tem uma nesse planeta. Mesma coisa, eu entendo que eu sou única, né? E eu valorizo isso, porque quando eu sou único, não tem como eu me comparar com ninguém, a não ser comigo mesma. A comparação, ela adoece. Estamos iniciando mais um quadro do nosso Empreendecast. E como vocês sabem, esse quadro foi feito para que a gente possa conhecer empresários das mais infinitas áreas. E hoje eu estou recebendo aqui na mesa do nosso quadro Empreendecast a esteticista biomédica Nayara. Seja muito bem-vinda, Nayara. Obrigada. Querida. Que alegria te receber aqui. Obrigada. Conhecer um pouquinho mais sobre a sua profissão, sobre aquilo que você escolheu para a vida. E é claro, né? Ser uma biomédica e esteticista é diferente de ser uma empresária nesse ramo. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios dessa área do empreendedorismo, entender também por que você escolheu empreender nessa área. É uma mineira, a gente conversou ali nos bastidores, então por que essa mineira também veio para cá, para Santa Catarina? Tudo isso a gente vai conversar aqui hoje, Nay. Mas para a gente poder começar esse bate-papo, eu queria que você pudesse contar para a gente quem é a Nayara. Primeiro eu gostaria de agradecer, né? Para mim é uma honra estar aqui. Bom, a Nayara é a filha de Deus, né? Filha amada de Deus, que veio para esse mundo para proporcionar o bem-estar ao próximo, né? Para cuidar. Acho que eu falo que Deus dá dom para cada um. E ele me deu esse dom de cuidar do próximo. E eu estou aqui, né? Fazendo o bem e também com o objetivo de ensinar o que eu sei, né? A gente tem que chegar nessa vida e sair dela deixando um legado. Então a gente tem que chegar fazendo bem ao próximo. Nai, você falou algo agora que é um gatilho muito bom para mim. Assim, eu me lembro quando eu me converti, sou cristã também. Quando eu me converti, eu me lembro da minha discipuladora sentada comigo numa mesinha, a gente trocando ideia, e a gente conversando, e eu falei pra ela, falei assim, uma coisa eu sei, desde que eu nasci, eu não queria nascer, viver e passar por esse mundo sem ter feito nada pra contribuir com esse universo que me aceitou, que me deu infinitas possibilidades de escolher a vida que eu queria viver. E aí, como assim? Você vem, passa por aqui e não deixa nada, né? Exatamente. Alguma coisa de útil a gente tem que fazer. Porque Deus não deu a vida para a gente ficar vegetando, né? Eu falo que tem pessoas que não reagem, né, para a vida, né? Você colocou para mim que são quase 18 anos aí de trajetória. Como que a Nayara escolheu a biomedicina? Como que foi isso? É 18 anos atrás ou foi logo depois? Como que começou sua trajetória profissional? Na verdade, vai fazer 19 anos em julho de biomedicina. E a biomedicina era só análises clínicas, tinha a parte de diagnóstico por imagem, a parte de ambiental também, que é uma área muito extensa, né? E eu atuava na área de análises clínicas, foram 7 anos na área de análises clínicas, porém eu não tenho perfil nenhum de hospital, e todos os meus empregos eram dentro de hospital, né? Eu não tenho perfil de
de olhar para você hoje e amanhã eu não te ver mais porque você Sim. perdeu sua vida, Uhum. né? Porque no hospital é muita enfermidade, né? Verdade. E eu estava muito infeliz com a minha Uhum. área nessa área da análises clínicas. E então surgiu a área da estética, eu falei, é isso que eu quero, né? Eu quero aumentar a autoestima, continuar cuidando das pessoas, né? E aumentar a autoestima delas, que vai ser extremamente prazeroso para mim. Foi aí que eu entrei de cabeça. A estética realmente é algo muito novo, né? Não, a gente antigamente não se ouvia falar sobre tantos tratamentos assim de estética, né? Eu acho que não era algo tão difundido, mas é algo que cresceu demais nesses últimos anos. Uhum. E depois que você se formou, quanto tempo demorou para você começar a atuar na área da estética? Quanto tempo você ficou como biomédica lá dentro dos hospitais para você transicionar para essa outra área? Foram 7 anos dentro do Uhum. hospital. E aí depois eu entrei na pós-graduação, fiz a pós-graduação, fiz vários cursos de atualização também. Já estou há 12 anos, vou fazer 13 anos na estética. Olha só, desses 13 anos, o que que mais mudou, Nayara? O que que você percebe, assim, ó, que deu um salto quântico, assim, gigante? Mudou muita coisa, né? Uhum. Principalmente a questão do padrão estético, né? Hoje em dia não existe a pessoa, a mulher perfeita, né? Não existe o homem perfeito também, porque Uhum. antigamente as pessoas, a sociedade, ela enquadrava a gente Num padrão. num padrão, né? Não existe Uhum. padrão. Hoje em dia todos nós temos a gente tem que valorizar a nossa beleza, né? E muita coisa mudou porque tem pessoas que querem chegar num padrão de beleza que não condiz e perde a identidade, Uhum. né? Então, tem os exageros que mudou muito, né? Essa questão da parte da estética, que isso é preocupante, né? E mudou também muita tecnologia, né? Uhum. Para facilitar a nossa vida a chegar nos resultados, né? Mas a estética, para mim, ela é fantástica. Todo dia está mudando, né? A Uhum. gente tem que estar acompanhando essa questão das mudanças com um olhar bem sistêmico, nós profissionais, né? Para a gente, às vezes, brecar um pouco o paciente, porque tem paciente que quer fazer tudo e Uhum. não pode fazer. Sim, eu acredito muito nisso que você disse. E como é essa relação entre o esteticista e paciente para poder mostrar para ele que talvez ele está exagerando, ou porque existe uma distorção de imagem. Eu queria que você pudesse falar sobre o que que significa distorção de imagem na estética e por que que tem gente que às vezes passa um pouquinho do ponto, né, e ele não consegue enxergar isso no espelho. É. Tem a distorção de imagem, né? Eu acho muito interessante essa questão. Essa semana mesmo eu recebi uma pessoa no meu consultório que ela é magra, ela tinha um pouquinho de gordura no abdômen, ela falou comigo que não ia à praia já há muitos meses porque ela estava se sentindo muito gorda. E ela magra, 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 magra. Então, assim, Nossa. tem uma distorção da imagem e nossa função é tem que encaminhar para um psicólogo, né? Uhum, Para mostrar para aquele paciente a realidade, né? O que que ele é uhum, mesmo. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Um paciente que vai a mim e quer fazer um preenchimento, por exemplo, muito lábio, eu uhum, explico, olha, a sua estatura não condiz com essa quantidade de lábio, não tem nem espaço para fazer o uhum, preenchimento, essa quantidade de preenchimento, não vai ficar legal, você vai ter dificuldade na fala, né? uhum, Então, o que eu tenho para você hoje é isso que é o ideal para o seu perfil. uhum, Vamos fazer? Ah, então vamos fazer. Então, assim, a gente tem que ter um uhum. certo cuidado. Ô, Nai, e como que funciona para você como esteticista? Exemplo, eu não entendo nada de procedimento estético e também não sei o que que é mais harmônico para o meu rosto. Qual é o procedimento que a Nai faz comigo quando eu vou lá no teu consultório e fala assim, Nai, eu queria realmente fazer uma harmonização facial, eu acho que dá para melhorar, né, essa questão estética. A gente sempre tem um lado que a gente gosta mais na câmera, né, do que o outro. Aham. Até tava brincando esses dias sobre isso. E como que a biomédica, ou enfim, a esteticista faz para poder conseguir fazer essa harmonização, mas que eu continue me reconhecendo no espelho depois? Uhum. Existe métrica, médio? Como que você faz esse procedimento? Existe, a gente tem que avaliar o paciente, tem que escutar primeiro o paciente, né? Qual Uhum, a queixa do paciente, se é um aspecto bulldog, porque a gente vai
perdendo o colágeno e a elastina, a face vai caindo, vai Sim. perdendo o contorno da face, né? Uhum. O que que incomoda? É a flacidez, é o aspecto bulldog e fazer uma avaliação prévia, né? Fazer as marcações no paciente para deixar ele de forma natural, levantar a face, né? Eu consigo fazer isso no meu paciente, deixando ele de forma natural, né? Um aspecto saudável e não perder, né, a fisionomia. Para uma pessoa olhar para o meu paciente e ver, nossa, que pele bonita, que pele saudável, bem cuidada. E não outra pessoa olhar e virar e falar assim: meu Deus, a fulana está desfigurada, o que que fizeram com ela? Ela está muito artificial. Então a Uhum. gente tem que ter esse conhecimento para avaliar o paciente e montar um plano de tratamento específico para ele. Hoje, dentro do teu consultório, qual é o principal produto que você atende? A gente sabe que dentro da estética tem estética facial, estética corporal, existe muitas coisas dentro da Tem estética. muita Qual coisa. que é a especialidade hoje? Qual é o carro-chefe que você atende lá? O carro-chefe lá é o seca-barriga e a lipo sem corte, são tratamentos corporais, né? Eu falo Uhum. que Deus ele vai conduzindo a gente tem que ir andando, né? Ele vai dando chão e a gente vai pisando. E nesses 18 anos eu desenvolvi, a gente tem que utilizar o raciocínio lógico para montar o plano de Uhum. tratamento, né? E eu desenvolvi esses dois protocolos, que é o seca-barriga e a lipo sem corte em fases. E é o meu carro-chefe hoje. Hoje, Uhum. praticamente, todos os dias eu faço os O dois. protocolo seca a barriga. Como que eu sei que ele é pra mim? O que que ele faz? O que que ele me ajuda? Ele quebra gordura, elimina excesso de líquido corporal, né? Toda mulher tem gordura, toda mulher tem retenção hídrica. E Uhum. às vezes, quem já teve filho ou engordou, emagreceu, tem a flacidez muscular também, porque eu trabalho com eletroestimulação junto, né? Então, Uhum. ele é o ideal para esse perfil Então, eu de sou uma paciente. mulher, acabei de passar por um pós-parto, ainda tá tudo voltando aqui, né, pro normal. Realmente, durante a gravidez, por exemplo, o músculo, né, ele expande demais e a gente sabe que depois demora um período para voltar. No pós-parto, qual é a fase em que eu posso procurar uma esteticista para me ajudar a eliminar tanto essa flacidez que ficou na pele da barriga, quanto essa Uhum. flacidez muscular e reduzir, é claro, as gordurinhas que ficam, né, que é a parte mais difícil, eu acredito, para a mulher voltar ao corpo natural dela é a parte realmente do abdômen. Qual é o momento certo dela procurar uma esteticista e se você atende esses casos? Atendo, sim, até porque a diástase e a eletroestimulação ajuda muito na diástase, né? Uhum, E após a amamentação, eu peço sempre após a amamentação para a uhum, gente não restringir certos tipos de produtos que tem que passar também, porque uhum, o bebê absorve tudo, né? com certeza. Então, terminou o período de amamentação, pode procurar. Ah, então é isso. Você não tá dando de mamar pro bebê, já tá na hora de Exatamente. procurar que exige essa ajuda. Pra quem mais, né? Eu falei sobre o pós-parto, porque é uma dor que eu senti, né? Eu sou mãe, Aham, então o meu pós-parto, assim, eu olhava pra mim no espelho e eu não conseguia me reconhecer, porque primeiro que eu fui mãe muito jovem, aham. e depois eu olhava e falava assim, nunca mais, será que eu vou ter a minha barriga de volta? Então, eu falei sobre isso. Mas quais são as outras pacientes que se enquadram nesse seca-barriga? É a paciente que tem a gordura localizada. Geralmente a paciente manda mensagem para mim e fala assim: a pochete está me incomodando, Uhum. né? E eu marco uma consulta, marco uma avaliação para ela ir até o consultório, né? Então, aquela gordurinha localizada, não só no abdômen, mas também coxa, pela nossa questão Uhum. hormonal, né? A gente tem acúmulo de gordura na coxa, no abdômen, nas costas, tem a gordurinha do sutiã, né? Uhum. É, tem o lipedema também, que os protocolos seca-barriga está dentro do protocolo do lipedema também, que é algo que tem incomodado muitas mulheres, é o Uhum. lipedema, que é um processo inflamatório, né? Então, todos esses tratamentos, esses protocolos, tanto os faciais quanto os corporais, o meu paciente também faz o detox, Uhum. né? Porque o melasma é um processo inflamatório, a acne é um processo inflamatório, então, todos fazem a semana detox, Uhum. né? Que é fantástica. Tem paciente de melasma que fala para mim, eu emagreci 2 quilos. Olha Eu isso. tinha que cobrar mais caro. Por Isso. quê? Porque tem que desinflamar. Tá todo Aham. mundo. A gente veio de pandemia, a gente veio de vacina, a gente veio de industrializado, fast food, bebida alcoólica. Sim.
Tudo isso inflama o corpo. Tudo isso inflama. Estresse, depressão, medicamento. Engraçado, né? A gente fala de estética, a gente acha que só tá relacionada a beleza. E aí agora você vem falar pra mim de um protocolo que desinflama o meu corpo todo. Ou seja, É, não é realmente sobre estética, né? Não é só sobre a não. vaidade, mas é uma qualidade de vida, realmente. Não, muitas pessoas olham para a estética algo muito palpável. Ah, eu vou ali quebrar essa gordura. Não, mas não é assim que a banda toca, né? A Uhum. gente tem que olhar o nosso paciente de forma fisiológica, né? A gente tem que olhar para o interior do meu paciente. Aquele paciente que tem aquela gordura acumulada, o que que ele tem? Ele tem feridas do passado, né? Que muitas vezes Uhum. ele vai para algum vício, vício do álcool, vício da comida, né? E o que que acontece? Tem o intestino também, que é o nosso segundo cérebro. Eu preciso olhar para o Sim. seu intestino. Por que que você está desanimada? Por que que você está com depressão? Por que que você está procrastinando na vida? Por quê? Porque seu intestino pode estar inflamado, Uhum. né? Então não é só sobre uma quebra de gordura, não é só sobre um seca-barriga. Uhum. É sobre o emocional também da Renata que me procura. Por que que a Renata está com esse sentimento? Né? Ali no intestino, 90% da serotonina é produzida no intestino. Olha Né? Eu só. tenho pacientes que relatam que vão no banheiro uma vez por semana. Teve uma paciente que falou que vai de 15 em 15 dias. Imagine o tanto de Meu fezes que ela Deus. acumula no corpo. Sim, Imagine o tanto de toxina e o tanto de emoção que ela acumula. Então, eu preciso cuidar totalmente. dessa paciente primeiro lá dentro dela, para Uhum. depois a estética. Olha Porque eu só. quero proporcionar o resultado na estética, mas eu quero que esse resultado se mantenha. E também o emocional do paciente. É, e a gente sabe que realmente a questão estética está muito relacionada à nossa questão das emoções, né? Como Tá? que a gente se enxerga no espelho, Exatamente. e o que que você pode compartilhar com a gente, assim, de um caso que a pessoa chegou de um jeito Uhum. e quando ela terminou o tratamento, que a gente sabe que também não é eu acredito que deve ter resultado a partir da primeira sessão, mas existem sessões a serem feitas, mas que depois, quando terminou, a pessoa virou e falou assim: Poxa, Nai, você mudou minha vida. Tipo, eu me sinto outra pessoa. Ah, eu tenho vários casos de sucesso, né? O paciente, quando ele faz a semana detox e faz o método detox também, Uhum. quando a gente anda junto, o resultado, o caso de sucesso. Eu falo com eles, você quer ser mais um caso de sucesso? Por quê? Porque no meu Instagram tem os casos de sucesso, Uhum. né? E em futuro breve vai ter no YouTube também. E o paciente, quando ele anda junto com o tratamento estético, atividade física e alimentação, a gente tem casos de sucesso, né? Então, tem vários. Tem pacientes que fizeram a lipo sem corte, tem uma paciente que ficou super feliz, porque ela entrou no processo da lipo sem corte em fases, que foram Uhum. 3 meses de desinflamação, quebra de gordura e a fase para manter. Uhum. Ela eliminou muita gordura abdominal, entendeu? Aí Olha ela só. foi de passinho em passinho. Começou a fazer atividade física 2 vezes por semana, Uhum. começou a melhorar a alimentação devagarzinho, porque nada é do dia para a noite, né? Uhum. E é uma constância. Eu falo para os meus pacientes, não entra na academia todos os dias. Não vai, porque você não vai ficar. É Começa verdade. 2 vezes na semana. Uhum. Aí depois passa para 3 vezes na semana, depois o seu corpo vai pedir, você vai sentir a necessidade. Então, essa paciente em específico, né, que eliminou bastante gordura, ela ficou muito feliz, nossa, maravilhosa. A gente vai colocar casos aqui de antes e Uhum. depois, né? Não, colocamos sim. A gente vai colocar e aí a gente mostra esse caso, que é uma paciente que sempre está comigo, sempre vai fazer um protocolo, sempre está nesse autocuidado, né? Uhum. Que voltou, né? Relatou que ela voltou a sentir vontade de viver, Olha só. né? Isso é E falando bacana. sobre procedimento estético, às vezes as pessoas não entendem muito bem o que cada coisa faz. E aí vamos falar sobre qual é o procedimento estético mais antigo? Tipo, qual foi o primeiro procedimento que você aprendeu quando você falou, eu vou pro rumo da estética? Qual é o Meu, primeiro que apareceu? eu acho que foi o básico, né? A massagem. Eu sempre gostei muito da massagem. Desde Uhum, nova eu sempre gostei muito, né? E a massagem tem um poder muito grande. A gente tem um poder nas nossas mãos, né? uhum, Tem muita gente que fica com esse medo. Ai, como que eu vou entrar na estética? Você tem 2 mãos e tem uma cabeça para pensar, aham. né? Então, assim, eu comecei com a massagem
e eu sempre fui apaixonada. Hoje em dia eu não faço muita massagem porque o ombro não permite, Sim. né? Mas a massagem é uma troca de energia, Uhum. né? A massagem relaxante, a drenagem, a liberação miofascial, modeladora, eu fazia Uhum. tudo. Fazia todas essas massagens para trazer o bem-estar para o paciente, Uhum. não só com a questão do relaxamento, mas também redução de Uhum. medidas. Eu tô doida pra fazer um botox. E aí eu queria que você pudesse explicar o que que é botox, porque essa é uma dúvida que eu tenho. Eu sei que eu vou lá, ela vai aplicar uns negocinhos aqui na minha testa, eu não vou mais conseguir ficar com essa. O Jorge que fala, quando eu tô no sol quente assim, eu fico com cara de brava, né? Porque eu tenho uma linha Aham. de expressão bem aqui no meio. E é claro, nem sempre foi assim, né, gente? Mas a gente vai passando dos 30 e tantos. E aí as marcas de expressão começam a chegar. E eu queria que você pudesse explicar para quem está nos ouvindo que tem vontade de fazer, mas tem medo também. E que não sabe o que realmente esse tipo de procedimento faz no rosto dela e por que que funciona. E quanto tempo que dura também, porque tem gente que acha que vai lá uma vez, vai durar pro resto da vida. Eu queria que fosse assim, né? Que nem cirurgia plástica, mas não é. Vai lá, explica pra nós. O Botox é uma excelente técnica, né, para as linhas de expressão, para ocorrer o relaxamento da musculatura, né? O Botox, para isso mesmo que você falou, Uhum, me incomoda as linhas de expressão. Então, quem tem o hábito de conversar com a face, né? Eu falo começar, uhum, né? Levanta a sobrancelha, o meu Botox ele já está finalizando. uhum, Aos poucos ele vai perdendo o efeito, né? Já dura uhum, em torno de 5 a 6 meses. Eu apliquei, tem uns 5 meses, minha testa já está se movimentando. uhum, Mas ele é fantástico, porque ele previne também o aparecimento de novas linhas. Porque quando aparece uma linha, você dobra uma folha de papel e uhum. abre essa folha, a linha fica, Sim. entendeu? É a linha de expressão. Então, o Botox é aquela pessoa que tem muita linha de expressão, geralmente quem está muito na academia, o homem também tem aquelas linhas fortes de Sim. expressão. É essencial fazer o Botox para prevenir o aparecimento de novas linhas. E aí Uhum, pode associar o Botox com microagulhamento, com bioestimulador de colágeno, com preenchimento. uhum. Cada uma desses Ele procedimentos tem uma função. tem uma função. Eu sou apaixonada pelo microagulhamento, né? Eu Uhum, trabalho com PDRN, que é o DNA de salmão, que é o que há de mais novo, né, na estética hoje. Trabalho com vitamina C, com Buster rejuvenescedor, trato melasma também com uhum. microagulhamento. Você falou uma coisa que melasma é inflamação do corpo. Eu ouvi tanta coisa de melasma, eu tenho umas manchinhas que eu ganhei na gravidez, tá? E Ah, olha, imagina, meu último filho já tem 15 anos, então tem 16 anos que essas manchinhas estão aqui. Eu já fui atrás de alguns procedimentos estéticos, mas a pessoa falava que eu tinha que ter muito cuidado com o sol depois. E eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pelo sol. E aí eu fiz uma escolha de verdade, tá? Conviver com as minhas manchas de melasma para eu não ter que ficar limitando o meu sol, porque eu sou apaixonada pelo sol. E eu queria que você pudesse dar o seu parecer sobre isso. o melasma ele tem várias origens, pode ser genético, pode ser hormonal, né, no caso Uhum, da gestação, pode ser um processo inflamatório também, o uhum. emocional, tem várias vertentes, Causas, vertentes. várias causas. E aí é imprescindível, tem que evitar o sol. Tem que evitar o sol, porque o melasma ele não tem cura, tem tratamento, Uhum, né? Você pode tratar ele e tem que ter um cuidado especial. Com a uhum, luz, por exemplo, uhum, né? Você que é muito tecnológico tem que fazer um capricho legal com uhum. protetor solar e ficar exposto ao sol jamais. E aí, ó, tá vendo, gente? Eu já passei muita vontade de ir fazer os tratamentos. Mas é a hora que eu penso, como que eu vou fazer minhas trilhas? Como que eu vou pegar meu dia inteiro de praia? Porque eu realmente gosto demais do sol. E aí, é claro, fiz uma escolha. Tem mulher que ela se abstém, porque para ela é muito mais importante ela eliminar a mancha do rosto do que isso. E tem realmente gente que não sente falta do sol. Eu conheço pessoas que nem gostam de ficar expostas, não gostam de Exatamente. praia, nada disso. Então, existe saída para todas as pessoas, né? Eu Existe. realmente não sou uma pessoa que estaria disposta, talvez. Então eu prefiro usar uma maquiagem, passo protetor solar com cor, esconde as minhas manchinhas aqui, apesar de elas sempre quererem aparecer, porque realmente é algo
algo que eu já tinha ouvido, que não tem cura, é tratamento, Não. e os tratamentos, eles dependem muito de muito menos exposição a qualquer tipo de luz. Exatamente, tem que ter um cuidado especialíssimo no caso do melasma. Eu tenho uma gordurinha embaixo da bunda. Vou falar sobre essa gordurinha, porque A eu tenho bananinha. certeza que vai ter mais gente aí que se sente incomodado por essa bendita dessa bananinha. E é incrível, tá? Eu emagreci 18 quilos. Eu fiz uma reeducação alimentar e emagreci 18 quilos. Legal. E eu realmente não me acho uma pessoa gorda, mas essa gordurinha dali Me não incomoda. vai embora, tá? Nem eu emagrecendo E muito, nem a ela se academia vai perdeu. tirar ela, não. Olha só, hein? Olha a biomédica falando que nem a academia não vai resolver. Na gordura localizada, não sai na academia. Podem falar que eu tô errada. Não sai, não sai. Gordura localizada sai com tratamento estético. E aí a gente associa. Pode associar com hidrolipo, não aspirativa, que eu gosto, sou apaixonada pela hidrolipo. Primeiro, por ser uma gordura mais rígida, se eu for fazer a lipo sem corte, que eu faço com a criolipólise, primeiro eu preciso amolecer para depois quebrar. Esse é o segredo. Aí eu já estou contando o segredo dos cursos. Olha isso, hein? Uma aula aqui, hein? Todo esteticista vai precisar assistir esse Inclusive, podcast. tem curso em Floripa esse mês, tá? É? Então vamos falar sobre isso já já. Eu preciso, Uhum. eu preciso amolecer. O que que eu faço? A lipo sem corte, o segredo é quanto mais mole a gordura, mais fácil de quebrar, Uhum. tá? Então eu faço hidrolipo, né? Eu injeto soro fisiológico, faço ultrassom, quebra a gordura e deixa a gordura mais mole, Uhum. mais gelatinosa, né? Faço algumas sessões e depois eu vou com a criolipólise e faço pós-crio também, tá? Uhum. Porque a criolipólise exige um pós-crio, né? Então, quando eu deixo, preparo o ambiente, igual se você vai fazer uma horta, você precisa preparar o Com ambiente, certeza. né? Eu preparo o ambiente para entrar com a criolipólise, que é o congelamento da gordura, aí é sucesso total. Uhum. E como que elimina? Porque assim, eu fico pensando, como que essa gordura sai dali do corpo? Como que eu elimino ela depois? Muitos profissionais falam no xixi e nas fezes na urina. Uhum. Não, não é verdade. Ela cai na corrente sanguínea, né? O Uhum. seu organismo vai utilizar essa gordura como fonte de energia, por isso que você tem que fazer atividade física, né? O Uhum. paciente que não faz atividade física, ele sobrecarrega o fígado dele, porque o fígado Olha tem que só. trabalhar mais para metabolizar essa gordura, Uhum. né? E essa gordura pode alojar em algum outro lugar do corpo, né? Então, por isso que o tratamento estético e atividade física é um casal Perfeito. sensacional, perfeito. Olha só, gente, tá vendo como é importante a gente conversar com um profissional realmente da área, que entende tudo que tá falando? Porque assim, às vezes tem pessoas que elas deixam de se exercitar e pensam que só fazer os tratamentos estéticos já vão resolver para eliminar essa dor de treinar. Exato. Mas não elimina, é Não. um complementar ao outro. A maioria dos pacientes, o perfil do paciente estético, não gosta de atividade física. E a gente tem que ter um Uhum. poder de convencimento de fazer, né? E eu falo para o meu paciente, Deus fez a gente para a gente estar em movimento, né? Você olha na janela do seu quarto, a folha da árvore está em movimento. Você vai no mar, o mar está em movimento, o rio está em movimento. Por que que você está parada? Boa. O que que você vai fazer da sua vida? Né? Então, assim, pelo menos 2 vezes por semana. Não quer ir na academia? Vai fazer uma caminhada, vai correr, vai pular corda, vai andar de bicicleta, faz o que te dá prazer, Uhum. né? E vai aumentando aos poucos, né? A gente precisa desse movimento. Se a gente quiser chegar nos 60 anos sem precisar de ajuda para levantar da cadeira da praia, a gente precisa pelo menos fazer uma musculação, Sim. fortalecer a musculatura. E a musculação também ajuda na queima de gordura, né? Não, meu filho, eu tenho um filho de 18 anos que começou fisioterapia agora. Legal. E ele estagia, né? Tá fazendo estágio em um estúdio de pilates também, com exercícios muito localizados para algumas pessoas. Ah, E ele tem lá uma pessoa que ele acompanha que tem 92 anos. E ele falou assim para mim, mãe, ela tem mais força do que a senhora. Você acredita? acredito.
Ela tem mais força do que a Acredito. senhora, porque ela faz todos os exercícios, ela é animada. 92 anos. Acredito. Então, o que a gente quer lá no nosso futuro tem que começar agora, porque já são 20 anos que ela treina É, Pilates. Então, assim, aquilo foi uma construção. Não adianta a gente achar que eu vou começar hoje e amanhã eu já é, vou estar do jeito que eu quero. No exatamente. procedimento estético, isso também é uma construção. É uma construção, não é do dia para a noite, né? Por exemplo, eu estou num processo de emagrecimento, que eu passei por um período difícil, eu aumentei o peso. Uhum. Então, assim, foram 14 quilos já eliminados. Então, é um processo, é uma construção, é um passinho atrás do outro. A pessoa não vai chegar no meu consultório, eu vou virar para ela e falar assim, uma semana eu resolvo o seu problema. Não, a gente precisa desinflamar esse corpo, a gente precisa entrar em movimento junto com o tratamento estético, né? Então, assim, é um processo que a gente tem que respeitar, né? Uhum. As clínicas que oferecem resultado imediato, é, não se mantém esse resultado, Uhum. né? Aí fica naquele alto e baixo. Sim. Ah, emagreci, engordei, emagreci, O engordei. efeito sanfona É. infinito. Não adianta a clínica pedir para o paciente segurar a plaquinha que ele emagreceu 7 quilos em uma semana, isso não é saudável. O paciente fez uma dieta cetogênica, eu já trabalhei nesse tipo de clínica, fez uma dieta cetogênica e eles viravam, toda vez que ele ia virar, falava, ai, não vejo a hora de comer um carboidrato. Aí depois vai e entra na Hum, compulsão alimentar. Não sim. adianta. Os casos de sucesso que a gente posta nas redes sociais, nossos profissionais, têm que ser casos verdadeiros que se mantêm. Uhum. Porque é claro, né? A pessoa tá numa dieta cetogênica sem comer nada de carboidrato, é óbvio que ela vai emagrecer rápido. E assim, Exatamente. e nós não estamos aqui falando que a dieta é errada. Se você realmente precisa desse emagrecimento rápido por Exato. uma ocasião, eu já tive caso. Minha mãe ia se casar, por exemplo. E Aham. aí ela foi, experimentou o vestido, ansiedade de pré-casamento, ela engordou. Uma semaninha antes do casamento, ela foi para uma dieta Mas é dessa. cetogênico. Funciona, mas para aquela ocasião, ela casou linda, maravilhosa dentro do vestido de noiva dela, Ah, mas depois de 15, 20 dias ela tinha recuperado parte daquele peso que ela tinha perdido. sim, Por quê? Porque ela voltou a comer normalmente, né? exatamente. É igual os atletas fazem esse tipo de Uhum, dieta também, para pesar, pesagem antes de competição, tudo. E tá tudo ok, tem um profissional específico para orientar, né? Que é o uhum, nutricionista, né? E tá tudo certo. E tem que ser de forma saudável, né? E eu uhum, falo isso muito para os meus alunos que fazem os cursos comigo também, uhum, né? Que a gente tem que olhar principalmente essa geração de agora que não está querendo estudar, exercitar o cérebro, uhum, né? Eu falo, Deus deu duas mãos para gente, um cérebro para a gente pensar. Então vamos pensar juntos. Então eu sempre falo isso para o meu aluno. Você tem que olhar o seu paciente, não é monetizar o seu paciente. Dinheiro todo mundo precisa, uhum, mas você não tem que olhar para ele e falar, essa daí eu vou ganhar tanto. Não. Você tem que olhar fisiologicamente para o seu paciente e cuidar dele, porque tudo que vai é energia, tudo que vai e volta. Tá? com Então, certeza. com certeza. E aí, você cuidando do seu paciente, ele vai te pagar pelo seu serviço. Isso Você falou sobre curso? Em que momento dessa sua trajetória que você começou a treinar outras pessoas? Eu comecei aqui em Santa Catarina, Uhum, né? Tem 8 anos que eu moro aqui. E eu sempre tive essa vontade de ministrar cursos, de ensinar, né? E montei alguns cursos e comecei pelo facial, né? Hoje eu uhum, tenho o curso do Seca Barriga, uhum. né? Que é um sucesso, Seca Então, você, Barriga lá na você criou um clínica. protocolo e agora você ensina outros Ensino. esteticistas a utilizarem o protocolo que é seu. Exatamente. E é muito Sim. fácil a gente realmente secar a barriga do nosso paciente, né? Uhum, É só a gente usar a frequência certa, né? Tem um equipamento que a gente utiliza, que é um uhum, equipamento que é um investimento super baixo, e uhum, só saber utilizar a frequência certa, os produtos certos, né? E a técnica certa. uhum, Então, o meu aluno, ele aprende isso no curso e ele tem sucesso. Entendeu? Ele tem sucesso profissional, que é uhum, um medo que muitos pacientes têm, não sabem montar, que muitos alunos têm, profissionais no caso, não sabem montar o plano de tratamento. Olha para o paciente, não sabe montar um plano de tratamento, a agenda está uhum, vazia, né? uhum. O faturamento está baixo, entra em desespero, porque esquece que Sim. existe até Deus nessa.
nesse processo. nesse processo, não coloca Deus como CEO, né, da empresa dele. Quer fazer tudo por impulso, pelas próprias mãos. Então, eu conduzo meu aluno a ter sucesso profissional. Então ele aprende não somente a área da estética, os Não. procedimentos você ensina, mas você ensina também como ele ter um ambiente de sucesso, uma empresa de sucesso. Então ali Exato. é muito mais do que só aprender a ser um esteticista. A gente calcula, né? A gente tem que ir para a lousa e calcular e mostrar para eles que eles conseguem faturar. No mínimo, um profissional da estética tem que ter no mínimo 20 mil de faturamento por mês. Quem tem uma marca só. Quem tem Sim. várias marcas, um faturamento maior. Fazendo o básico, fazendo só o seca-barriga. Porque o paciente chega lá, ele não tem só aquela famosa pochetinha que incomoda. Tem outras coisas, tem o lipedema, tem o facial que incomoda, né? Como você mesmo relatou aqui para mim. Tem a bananinha que incomoda. Então, o básico, ele fazendo o básico bem feito, eu falo, para de inventar. Vocês inventam mania e aí acaba não dando certo. Para de inventar. Faz o básico bem feito. Sim. Que Entrega aí resultado. entrega resultado, junta seu dinheirinho, você fazer outros cursos, investir em outras tecnologias, né, que dá certo, gente. Aí o pessoal fica naquele mundo de Nárnia, né, com mentes mirabolantes e acaba não fazendo o que tem que ser feito da forma certa. Eu concordo contigo, eu acho que a gente está vivendo uma era em que se fantasiou demais as coisas. Demais. E o básico não se faz. Eu vou te dar um exemplo. Quando você chegou, como você veio de fora, chegou até um pouquinho antes, a gente estava se preparando. Mas, gente, receber o cliente com um cafezinho, parece Exato. simples, né? Parece bobo. Ah, eu acho assim, isso aqui não tem valor. Mas faz toda a diferença. Toda diferença. Quebrar o gelo, ouvir, ter um ouvido atento. Se você acha que você vai receber um paciente, que ele vai entrar, vai fazer o procedimento dele e ir embora, você vai fazer uma vez só. Uma vez só, o paciente nunca mais. Não volta, porque não é volta. sobre isso. Todo mundo que busca um ambiente de estética, e aí não é só isso, e é sim, no estética no geral. Se eu vou num salão de cabeleireiro, se eu vou fazer minha unha, se eu vou numa esteticista, o que eu busque que seja relacionado à beleza, ele tá muito mais sobre o acolhimento do que sobre o resultado daquilo que eu vou sair de lá. Falou tudo. Né? O abraço, o encostar. Eu falo muito, eu tenho uma estagiária que eu falo muito para ela. Você percebeu que eu sempre estou encostando no meu paciente? Por quê? Porque as pessoas elas estão sentindo falta disso, do contato. O excesso de tecnologia está afastando as pessoas. Então, quando eu deixo o paciente na maca, ou vou ao toalete, vou pegar um café, tá tudo bem? Posso te deixar um pouquinho aqui? Tá tudo bem. Ela sente que eu tô aqui, que eu Presente. tô presente, que ela tá sendo cuidada, entendeu? Eu acho que o grande mal do nosso século é a falta de presença. Eles estão aqui atendendo você pensando no próximo paciente. Exatamente. E não é sobre isso, né? É sobre estar ali presente de fato, muita questão de escutativa. Eu tenho notado uma falta de escutativa nos lugares, as pessoas Total. te ouvem só esperando que elas vão te responder e não prestam atenção no que Não eu tô dizendo. E isso afasta as pessoas. As pessoas não gostam desses ambientes onde Não. elas não são ouvidas, onde ela não é o centro da solução. E aí vem aquilo que tu disse, né? A pessoa quer ir para o ramo da estética pelos benefícios financeiros. Eu vou fazer estética porque dá dinheiro. Não, então não faz. Se você não vai fazer porque se você não quer fazer porque para cuidar da pessoa, porque o cuidar vai te pagar. Não faz. Tá? Tem tanta franquia, tá tudo certo, cada um com seu modelo de trabalho, mas tem tanta franquia que eles colocam a pessoa na maca, o profissional vira as costas, vai lá na outra sala com outro paciente na maca, e às vezes nem olha na cara do paciente, sabe? Robotizou a estética, né? Não escuta se o paciente quer pelo menos usar um banheiro, tomar um copo d'água.
O que tá acontecendo com esse povo, Mas né? olha, eu vejo que nós temos um diferencial. A gente vem de uma região do Brasil onde o povo é muito acolhedor É, mesmo, é um povo que gosta desse contato. E quando a gente chega aqui no sul do Brasil, isso não é uma crítica, não, gente, é uma constatação só. Que é uma galera um pouco mais fria, por conta de criação também, é um aham, povo que vem de uma sim. origem mais fria, mais. Só que esse é um diferencial incrível. Por quê? Porque mesmo essas pessoas que parecem ser mais frias, elas gostam de ser cuidadas. Gosta. Talvez elas só não descobriram isso ainda, e você vai ser a pessoa que Gosta. vai proporcionar um ambiente onde ela se permita ser cuidada, onde ela permita ter esse toque de carinho, essa aproximação. Sim. Então, tudo é construído. Tudo é construído, exatamente. Eu ensino isso para os meus alunos nos cursos, porque a gente precisa passar. É igual eu te falei no início, a gente veio para cá, a gente tem que deixar um legado aqui. Uhum. Então a gente precisa passar essa informação, por quê? Porque eu amo, eu amo a minha profissão, amo a biomedicina. Então eu não quero que a minha profissão caia por terra, Sim. né? Seja denegrida. Então eu preciso passar esse conhecimento para as pessoas que me procuram, para elas terem esse tato Uhum. com o paciente, para ele se sentir acolhedor, né? Aí, dia 28 tem curso aqui, tá? Olha só, Eu 28 venho agora de março, 28 de março. vai Dia ter 21 curso lá em aqui em Floripa. Balneário e dia 28 do Seca Barriga. Aham. Então, se você é esteticista, quer aprender uma técnica que funciona, que já está aí no mercado, trazendo resultado, essa é uma oportunidade gigante para você. Passa Exatamente. as informações, Nai, onde que as pessoas te acham para poder saber mais informação do protocolo que vai ser ensinado, do treinamento local, por favor, fala mais. Tá, no meu Instagram, que é nayarabiomedica.mentora, Uhum, e também pelo contato, né? É uhum, 479-9238-3089, uhum. Lá que é eles o vão saber a informação de local, local. quais são os protocolos ensinados, quanto custa, quanto Exatamente. tempo de curso. Vai ser um dia inteiro de curso, vai ter muita prática, vai ter teoria de manhã e vai ter muita prática, muito paciente modelo para praticar bastante. Olha só, você já abriu as vagas aí para esses pacientes modelos? Já tá com a agenda fechada do Na dia? vaga ainda para os pacientes, não, se você quiser ir. É? Então, gente, olha só. Então, tem duas oportunidades aqui. Se você é esteticista e quer aprofundar o teu conhecimento na área, é a sua oportunidade de conhecer com uma pessoa que já está há muitos anos no mercado, Aham, que tá com a agenda lotada lá em Balneário Camboriú e que agora ela não quer mais faturar sozinha. Ela quer te ensinar a ganhar dinheiro. exatamente, Então, se exatamente. você quer aprender, é a sua chance. E é claro, se você também tem vontade de fazer um procedimento estético como esse e se quer se disponibilizar para ser paciente modelo, geralmente existe um custo, porque existe um custo de material, mas é muito abaixo do que se você fosse fazer esse procedimento em Exato, uma clínica como um paciente tradicional. Então, exato. também acho que pode ser uma ótima oportunidade procurar a Nay lá para poder falar sobre isso. É isso aí. Nay, voltando para os atendimentos dentro do teu consultório, hoje, nesse mundo atual, existem homens que fazem procedimento estético? Como que tá essa balança lá no teu consultório? Você atende mais mulher, mais homem, ou os homens estão invadindo esse mundo da estética também? Como que tá isso? Eu atendo mais mulher, né? Uhum, Mas tem alguns homens, sim. Tem às vezes o homem vai e leva a mulher, uhum, né? E às vezes a mulher vai e fala, você atende homem? Eu falo, atendo, claro. uhum, Geralmente eu atendo nesse perfil, casais, uhum, né? uhum. Que vão junto fazer o tratamento estético. Mas tem sim, mas 98% é mulher. Uhum. Mas os homens já estão Mas se preocupados. a gente for parar para pensar que a maior dificuldade de qualquer homem na academia é acabar com aquela gordurinha localizada, principalmente na parte de baixo do Abdômen. abdômen, porque a parte de cima, cara, você olha, a pessoa tá cheia de gominho já tá treinada. Mas ali embaixo tem uma É. gordurinha que não vai embora nunca. O procedimento do seca-barriga ajuda ele a eliminar isso daí. Ajuda bastante, inclusive não só eliminar, como modelar os gominhos, né? Da musculatura, Uhum. porque a eletroestimulação ajuda a modelar. Ah, eu sou apaixonada em fazer tratamento com homem, porque o Ah, resultado é rápido, olha ele não é só. tão complexo igual a gente. Olha isso, até nisso vocês têm vantagem, é uma sacanagem. Ai, porque a mulher, ela é muito emocional, né? O homem é Uhum, mais razão, a mulher é mais emocional, né? sim.
Então, o dele, o resultado é muito mais rápido e é fala que é uma obra de arte. Olha só, gente, que interessante a gente conversar sobre isso. Então, se você é homem, tem alguma dúvida ou quer tirar realmente todas as dúvidas sobre como o procedimento estético funciona, ali em Balneário Camboriú tem uma especialista e que pode te ajudar a chegar no resultado muito mais rápido. Não, você não vai ter que Exatamente. continuar fazendo abdominal, vai ter, mas Vai. você vai chegar no resultado mais Bem rápido. mais rápido, né? E eu estou com planos de vir fazer atendimento aqui uma vez por semana, aqui em Uhum, Florianópolis, né? olha só. Então, a E galera de aí Floripa vai ter oportunidade também. vai ter oportunidade, assim que der Uhum. certo, a gente já inicia os tratamentos aqui também, Muito legal, né? Nai. E aí eu queria que você pudesse também me falar um pouquinho sobre os esteticistas de internet. A gente está numa era em que as pessoas comunicam o que elas querem, né? Realmente. E aquilo que você falou, existem alguns consultórios de estética, principalmente os que são franqueados, né? Que é um modelo de negócio, É uma- gente. É um modelo de negócio. Então, essa galera, tudo que se publica, né? O que que é mito, o que que é verdade, que você já viu, olhou e falou assim: Meu Deus, não acredito que alguém teve coragem de falar isso daqui na internet, porque é uma mentira das mais deslavadas, né? E outras coisas que às vezes parece mentira, mas que é real, que aquele resultado é possível de ser encontrado mesmo. Tem muita gente sem conhecimento, né? Que Uhum, faz um cursinho online e fala que é esteticista já, né? uhum, E isso não é legal, isso não é bacana, né? E tem gente fazendo muita besteira, né? É, ano passado mesmo chegou uma paciente para mim, chegou uma paciente para mim, não. Eu fui fazer a unha com a manicure e ela tava com o rosto, com a casquinha no rosto. Eu falei com ela, o que que aconteceu? uhum, Eu fui fazer um microagulhamento e a mulher colocou um ácido. uhum, Aí eu falei com ela, como assim? Ela uhum. colocou um ácido e queimou tanto na hora. Ela é da sua cor, ela é morena. Aham, E a pele morena a gente tem que ter um cuidado especial porque produz mais melanina, sim. né? E aí eu falei, ferrou. Como que eu conto pra ela Como que eu agora? conto pra ela? Tava com a pele queimada e tava com mancha hipocrômica nesse caso, ou seja, ela matou o melanócito, Uhum. né? O melanócito não tá liberando mais melanina. E o que que acontece? Tem a camada basal. Ela foi tão profundo com ácido na camada basal, que é onde tem o melanócito que produz a melanina, que ela matou o melanócito. E aí deu uma mancha. Quando a gente mata o melanócito da mancha hipocrômica, que é a mancha branca, não tem como resolver. Nossa. Se o melasma já causa Uhum. autoestima baixa, imagina a mancha branca, Branca numa pele uma pele morena. morena. E aí eu falei com ela, você tem que voltar nela. Isso está Uhum. errado. Eu, por ética profissional, falei, isso Sim. está errado, você tem que voltar nela, tem que ver o que que vai. Falei com ela, se programa para você fazer. Se você quiser, eu faço, porque ela é uma paciente do CAS. Se Uhum. você quiser, eu faço em você. Na época eu não estava no CAS. Se Sim. programa, seu faturamento semanal é X, tira Y para você fazer seu tratamento estético, Uhum. que eu te ajudo. Eu faço em você o tratamento. Ela falou, não, eu vou fazer da outra forma. Então tá bom. Uhum. E ficou. Não teve resultado. Então, assim, é uma profissional que você vê que não tem conhecimento, porque o microagulhamento, ele aumenta 300 vezes a permeação do produto. Uhum. Então, se eu passo um produto, uso tópico, ele vai permear. Se eu microagulho, eu abro lacunas, então 300 vezes mais. O microagulhamento, então, ele serve muito mais para quem quer deixar essa pele o quê? Hidratada ou um colágeno. Para que serve o microagulhamento? Induzir colágeno, induzir elastina, aumentar a hidratação, despigmentar, no caso do protocolo melasma, eu consigo Uhum. despigmentar a pele do meu paciente, né? Uhum. Melhora o viço do paciente, melhora a flacidez, é Uhum. fantástico. Então, assim, esses profissionais que não têm conhecimento, eu fico muito triste com isso,
Porque a nossa função na área da estética é muito importante na vida das pessoas, não só na parte estética, mas também na parte emocional. Com certeza. E essa pessoa fica traumatizada, né? Depois ela coloca todos os esteticistas na mesma caixinha Exatamente. e ainda dissemina isso para outras pessoas e fala, não vai, porque eu tive uma experiência horrível, nunca mais eu faço, Exato. né? A gente começou aqui falando sobre Deus, né? E Aham. tem uma coisa que eu sempre falo nos podcasts, falo também nos cursos, que a nossa função é tão importante que a gente consegue colocar a pessoa próxima de Deus. Você Uhum. sabe por quê? Por quê? Por quê? Porque a vibração de uma pessoa que está depressiva, que está com a autoestima baixa, ela está aqui. Uhum. E a vibração de Deus está aqui em cima. Sim. Quando eu vou aumentando a autoestima dessa pessoa, eu vou aumentando a vibração dela, vou aumentando a energia dela. Ela vai se sentindo com vontade de viver, ela se Uhum. sentindo com vontade de fazer as coisas, de ser, ser um ser Uhum. humano, né, essencial, e ela vai aproximando de Deus com a vibração dele, entendeu? Olha Então, só. e eu tenho o poder também de colocar ela mais ainda Pra baixo, para mais baixo. longe. Então, o conhecimento é a base de tudo, Uhum. né? O conhecimento e a ética profissional também. Então, a nossa função é muito importante na vida das pessoas. Então, a gente precisa investir em conhecimento para a gente fazer essa conexão com Uhum. o cara lá de cima, porque ele deu a vida pra gente, né? Ô, Nai, existe uma crença na cabeça de muita gente sobre estética, Hum. que estética é caro. O que você me diz sobre isso? Não, o meu modo de trabalhar é diferente. Tem Aham. pessoas que definem um público alto padrão e tá tudo certo, vai lá e cobra o seu preço. Uhum. Não, o meu modo de trabalhar é diferente. O meu Uhum. modo de trabalhar, ele é acessível, né? Eu não acho caro, eu acho acessível. Por quê? Uhum. Porque eu quero que todo mundo venha a mim. Eu não defini, não, eu vou atender só a pessoa rica. Uhum. Não, eu atendo no meu consultório, é faxineira, advogada, tem médico, tem, tem N profissões e N Sim. pessoas, é branco, é magro, é gordo, é todo Uhum. mundo, tá? É índio, Uhum. negro. Uhum. Então, assim, estética não é caro, né? Uhum. A não ser que ela vá procurar uma clínica que ela não consiga fazer o investimento, Sim. né? O meu modo de trabalhar é esse, fazer planos de tratamento acessível para a pessoa. Aí você chega lá para mim, por exemplo, e fala assim, eu tenho R$ 1.000 para investir Uhum. no meu plano de tratamento. Então, vou montar um plano de tratamento que eu vou te proporcionar o resultado. Sim. Você vai ficar feliz, eu vou aumentar a sua autoestima, a sua vibração, né? Uhum. E é isso. Então, a estética não é cara. Porque eu trouxe esse assunto exatamente por isso, né? E para você poder entender também o seguinte: quanto que custa a autoestima? E o que que a autoestima produz em nós para valer a pena esse investimento? E isso é científico, tá, gente? Uma pessoa, quando ela tá com a estima dela mais alta, ela é mais produtiva, Exato. ela consegue converter muito mais. Se ela for vendedora, então, vocês nunca vão conseguir ver um Exato. vendedor que tem autoestima baixa. Por quê? Porque Ex- quando a pessoa tá com a estima baixa, a frequência é diferente. A gente tá falando bastante sobre energia aqui. E a frequência é diferente, e essa frequência não converte em vendas. Não Então, converte. principalmente quem trabalha na área das vendas, ele tem que estar com a estima dele aqui em cima, porque isso vai fazer com que ele converta mais em resultado. Exato. E aí, automaticamente se paga. Então, se você não está feliz com o que você vê no espelho, tratar isso primeiro, para que você saia de casa se sentindo poderosa, maravilhosa, linda e lindo, vai fazer com que o seu desempenho na rua seja muito maior. E se você produz mais, Exatamente. gente, é literalmente um investimento, ele retorna. Retorna, claro, com certeza. Daí eu falo que a gente tem que se amar primeiro. Muita gente Uhum. fala, eu vou fazer um tratamento estético para arrumar um namorado. Se ame, eu falo, se ame, né? Uhum. Curta os prazeres da vida e se ame, porque aí ele vem. Uhum. A partir do momento que você está se amando, minha querida, já. E eu vou falar uma coisa pra você, mulher, tá? Se você acha
que homem se importa com a gordurinha que tá fora do lugar, isso e aquilo, analisa o padrão de homem que você anda saindo, porque o homem de verdade não se importa. Não se importa. Eu vejo isso, assim, eu já fui 18 quilos mais gordinha e eu não vi diferença no meu relacionamento por conta disso. Eu via Uhum. muito mais diferença em mim, Renata, como que eu me sentia, então eu colocava algumas barreiras nesse Uhum. relacionamento, né? Então era muito mais sobre mim do que sobre o meu esposo, por exemplo. Exatamente. E não tô dizendo que ele não ficou feliz de eu emagrecer, gente. Claro que ele ficou feliz de emagrecer, mas não, esse não era uma condição para ele se sentir atraído por mim ou não. Então, Exatamente. as mulheres têm que entender muito sobre isso. A estética, ou se sentir bonita, tem a ver com você. Com você, Não é exatamente. com o outro. Se você tá fazendo para agradar alguém, analisa esse alguém e vê se vale a pena. Exatamente. E analisar se vale a pena, porque esse alguém tá esquisito, não é? É a realidade. É a realidade. E é sobre isso, né? Entender que é sempre sobre nós mesmos, nunca é sobre o É outro. sempre sobre nós, né? E isso é muito bacana quando a gente investe em autoconhecimento, né? Autoconhecimento ele Uhum, é transformador, ele abre portas, né? com certeza. E a gente precisa investir em autoconhecimento para a gente ter essa, esse feeling, né? Essa ideia de que eu preciso me amar, Acho que é eu preciso, clareza. essa É uma clareza. clareza de entender que Entender. primeiro eu, Primeiro eu, depois o outro, talvez o outro, depois o outro. depois o É outro. claro, né, Dependendo do gente? outro, talvez. Quando é relacionamento, eu sempre digo, se você entrou num relacionamento para ser feliz, você já entrou errado. Relacionamento a gente entra para fazer o outro feliz, isso sim. Por Exatamente. quê? Porque é nesses momentos que você percebe que faz sentido um relacionamento. Eu não quero estar com alguém que ele quer ser feliz todos os dias e ele não se importa com a minha felicidade, porque nós somos seres individuais, né? O que eu gosto talvez não seja o que o outro gosta. E é claro, né? Depois de anos de relacionamento, a gente acaba ficando muito parecido. Eu noto que hoje eu e meu esposo, a gente é tanto parecido fisicamente, quanto parecido em tudo que a gente gosta de fazer. Por quê? Porque eu aprendi a gostar do que ele gostava individualmente, ele aprendeu a gostar do que eu gostava individualmente. Porque isso é Exatamente. parceria de relacionamento durável. Se eu quero que isso dure para sempre, eu tenho que ter essa clareza na minha cabeça de que nem todos os dias eu vou fazer só o que eu gosto. Às vezes eu tenho que fazer o que ele gosta Exatamente. também, né? E dentro do mundo da estética é sobre isso. Eu já questionei várias vezes algumas coisas aqui, né? Eu sou mãe de dois e fui mãe muito jovem. Então, tem algumas cirurgias que eu sempre tive vontade de fazer, mas falta coragem mesmo, Hum, né? Eu já pensei em colocar silicone, já pensei em fazer uma lipoescultura, porque depois que você é mãe, né? Principalmente essa questão das estrias, muita flacidez na pele. Então, eu já pensei em muitas coisas. E sabe qual é a fala do meu marido? Se você quiser fazer, faça. Mas pra mim, não precisa. Por quê? Porque não é sobre ele, é sobre mim. E aí eu entrei num assunto agora que é sobre estrias e flacidez de pele. Hoje existem procedimentos dentro do seu consultório que ajudam a esconder essas marcas como estrias e flacidez? olha, estria eu não trato. E Uhum. eu vou te explicar por quê. Tá. A gente não precisa fazer tudo primeiro, né? Sim, com certeza. Não gosto de tratar estria. Tem tratamento. Não, a gente não pode prometer que vai sumir, porque é muito difícil Uhum. sumir. Pode afinar. E é muito longo, envolve muito o emocional do paciente, porque ele quer resultado. Uhum. E é um tratamento muito longo, assim, é bem desgastante, o paciente não pode nem ver sol, Olha só. porque mancha a pele, Uhum. é complicado. No meu consultório Uhum. não tem, mas existem tratamentos fantásticos. Sim. Da associação do microagulhamento, por exemplo, em caneta, né? O microagulhamento Uhum. em caneta, com peelings, tem radiofrequência, enfim, Uhum. tem vários tratamentos. Só que hoje eu fiz a opção por não Uhum. tratar estria. É igual a estética íntima. Eu não tenho perfil nenhum para fazer estética íntima, Sim. né? Nem Então, sabia que existia. tem. Estética íntima, essa é boa. Tem a flacidez, tratar a flacidez da parte íntima. Tem o Aham. preenchimento. Tem muito homem fazendo preenchimento na parte íntima.
Mas pra quê, gente? Essa é a dúvida, mas pra quê, Para gente? deixar, para aumentar, né, a Aham. espessura do, Ah, entendi. do, do Porque o ácido pênis. hialurônico faz isso, né? Nem sei falar o É. nome do ácido, gente. Mas realmente eu sei que ele Sim, aumenta. tem mulher fazendo também, Uhum. preenchimento, na parte, na parte íntima, tem microgônio. Enfim, eu não me Uhum. vejo fazendo estética íntima, não Sim. gosto. Não é Uhum. igual a estria, eu também não gosto, mas tem N, Em N, profissionais por N aí. profissionais pra mim. E além da estria, outra coisa que incomoda muito são as. Esqueci o nome. Como que é os buraquinhos de gordura? As Celulite. celulites. A celulite, eu acredito que dentro dos teus protocolos acaba sendo tratada, né? Sim, com certeza. Uhum. Né? Eu tenho protocolo para celulite, tem protocolo para lipedema. A celulite também faz, o paciente tem que fazer a desinflamação do corpo, que é um processo Uhum. inflamatório. Por exemplo, tem muito paciente que vai me procurar querendo fazer o tratamento os microvasos, que são Uhum. aqueles vasinhos pequenininhos na perna. Sim. Mas está cheia de celulite. Eu falo, vamos fazer um detox, um Uhum. tratamento para sua celulite, porque a sua celulite está comprimindo os vasos que está levando aos microvasos. Então, não adianta eu fazer só aplicação nos microvasos, Sim. porque se você está com celulite muito inflamada. Olha só. Não, e sabia que depois que eu vim morar nessa casa aqui, como ela tem escada pra tudo quanto é lado, eu fico subindo escada o dia inteiro, Ah, aumentou-se os microvasos das minhas pernas. aham. É, eu imaginar, é que a gente imagina muita coisa, né? Mas por que que isso acontece? E eu notei que foi depois que eu vim morar aqui por conta dessa movimentação toda, muito mais movimento, Uhum. sobe, desce. E a gente já estava lá e eu estava observando como que surgiu microvasos na minha perna inteira. Qual é o motivo disso e qual é o tratamento para que isso diminua? Você fica muito em pé? Bastante. A gente tem o nosso segundo cérebro, que é o intestino, e a gente tem o nosso segundo coração, que é a panturrilha, né? Ah, Panturrilha que bombeio o bombeia o sangue. sangue para cima. Coração bombeia o sangue para o corpo Uhum. e a panturrilha para cima. Então a gente precisa. Você faz musculação? Não, não treino. Eu sou preguiçosa. Estamos resolvendo isso, hein? Sair de lá hoje da Lamp Borges com a agenda marcada para começar a treinar lá com ela. Mas não, não faço mesmo. Sempre fui mais preguiçosa. O Jorge sempre foi muito mais cuidadoso com a saúde dele em É, relação à musculação, academia, do que eu. o ideal é você Uhum, sempre lembrar, você que tem a tendência de ter um microvaso, de uhum, estar contraindo a panturrilha, tá? uhum, Para fazer esse movimento de bombear o sangue, uhum. tá? Olha E só. sempre que puder, quando estiver deitada, sentada, vendo uma televisão, botar a perna para cima, Olha só, para também estar para o dicas que eu sangue. não sabia. E o tratamento? Como que você elimina hoje esses microvasos da pele? Tem aplicação, né, com a Uhum, glicose. E se a paciente tiver aplicação da glicose de 15 em 15 dias, se a paciente uhum, tiver celulite, tiver lipedema, a gente faz um tratamento também uhum. para ajudar a amenizar. Como que funciona um tratamento dessa semana detox? Qual que é o processo que o paciente vive ali contigo? O paciente ele faz em casa, ele leva a semana detox para fazer em casa, né? Hum, Eu fiz essa semana junto com uma nutricionista, onde ele tem basicamente tudo em casa. Às vezes precisa uhum, comprar alguma coisinha ou outra, né? Como, por exemplo, o vinagre de maçã orgânico, uhum, própolis, e tem vários outros alimentos para ele estar fazendo uma desinflamação do corpo. E ele já sente. Os chás, óleo essencial, e uhum, ele já sente na primeira semana. O paciente já relata que uhum. já e tem paciente que elimina 4 quilos, mas não é 4 quilos de gordura, eu falo para eles, é excesso de Uhum, líquido corporal, excesso de inflamação, sim. né? Aí chega todo feliz, eliminei 4 quilos. Por quê? Porque ele precisa fazer, né, esse tratamento e a gente associa com argila, associa Uhum, com drenagem linfática, com uhum, ultrassom. Eu monto um plano de tratamento, geralmente de 4 semanas, né? Cada uhum, semana tem algo diferente. O ultrassom pulsado, a eletroestimulação, a mesma que eu uso no seca-barriga. Então, eu faço a drenagem sempre. Então, tem todo um processo para ele estar melhorando a questão da celulite, né? E uhum. também do lipedema.
Muito bom, gente. Olha só, estamos aí há uma hora batendo Fantástico. papo, falando sobre estética, que é um assunto que gera tantas dúvidas, né? Eu Muita. acredito que ainda existe muitos mitos sobre estética, as pessoas ainda têm muito mais dúvidas. E a gente sabe que isso aqui é informativo, é para poder tentar sanar essas dúvidas que faz a pessoa de impedir, pelo menos, de procurar o profissional para poder saber se ele consegue pagar, se ele não consegue pagar. Exatamente. Se é a hora de começar, se não é. Tem muita gente que tem muitas dúvidas sobre Tem. isso e eu vejo que a gente pode sanar muitas dúvidas dessas aqui hoje, né? Nai, para poder finalizar, eu queria que você deixasse duas mensagens. Um é para aquele profissional de estética Hum. que tá com dificuldade de encher a agenda e que às vezes o que tá faltando é uma viradinha de chave aí que você pode dar essa dica. E depois é para aquela pessoa que tá na dúvida se ela busca hoje uma profissional de estética realmente para começar porque é hábito. Eu acho que depois que a pessoa É. quebra a barreira de ir lá uma vez, ela volta na segunda, porque o resultado é nítido, né? Então, quem que não gosta de resultado? Então, são dois recadinhos. Um para aquele seu aluno, que é aquela pessoa que tá no ramo da estética e que tá se sentindo perdido, querendo desistir. Não desiste, não. E depois outro para aquela pessoa que tá em dúvida sobre procurar um profissional da estética ou não. Bom, para quem está na faculdade, para quem já é profissional, para quem não tem conhecimento com relação aos tratamentos corporais, não vale a pena desistir. Se é o seu sonho, se é o seu propósito, não desista, né? Porque eu tenho, né, a estratégia para ensinar, a estratégia técnica, né, do protocolo, a estratégia de captar clientes, como que ele vai faturar, como que ele Uhum, vai manter aquele cliente dentro do consultório dele, trabalhando de uhum, forma honesta, principalmente, né? Porque uhum. tudo, eu falo que tudo que vai volta, tudo que a Com gente joga para o certeza. universo volta, né? Então eu ensino esse profissional a trabalhar, né? Ele não precisa ter medo, né? Ele vai atender sem medo e ele vai ter o retorno dele, tá? Boa. E para aquele paciente, aquela pessoa que tem vontade, tem medo também, tem receio de procurar um tratamento estético, às vezes pelo preço, como você falou, né? Uhum, E às vezes também por sentir medo de ser enganada, porque tem muita gente que já foi enganada, falsas promessas. Não precisa ter medo, pesquisa o profissional, pesquisa quanto tempo que ele tem de carreira, né? Qual a especialidade, porque tem muito profissional, uhum. por exemplo, a minha é o seca-barriga e a lipo sem corte, apesar de fazer outros procedimentos, né? Então pesquisa a especialidade do profissional, né? As Uhum. avaliações que esse profissional tem nas redes sociais, e vai, É sobre procura, isso. e vai. O amor próprio, em primeiro Uhum, lugar. A primeira experiência. uhum. Se permita ter uma primeira experiência. Porque aí, com certeza, você vai apaixonar. E aí eu tenho uma outra dica final, assim, para você. Eu sei que quando a gente quer iniciar nesse mundo, nunca tem orçamento. A gente nunca tem orçamento para estética. A gente não pensa nisso É. no nosso dia a dia. Mas mesmo que você não tenha orçamento, vai em várias profissionais para você poder tomar a decisão. Porque uma decisão errada só por preço, você pode pagar um preço caro demais depois, Exatamente. né? Recentemente eu vi um vídeo da Maíra Card. Cara, a mulher, ela é famosíssima. E ela tava lá relatando um super problema que ela tá tendo agora, que há anos atrás, quando iniciou-se a estética, ela foi em um lugar e ela aplicou um produto no rosto que tá deformando o rosto dela agora. E agora ela tem que fazer uma cirurgia para tirar aquele, eu nem sei dizer, né, mas o produto que tá dentro do rosto dela que tá inchando, que tá dando uma Tá rejeição agora. rejeitando. Tá rejeitando. Então, assim, não é sobre procurar o lugar mais barato, mas é sobre procurar um lugar em que você se sinta seguro. Exatamente. Porque às vezes o barato sai muito caro. E quando a gente tá falando de estética, é o seu rosto, Exatamente. É o seu né? rosto, é o seu corpo. Tem tanta gente injetando coisas que não deveria injetar. Então, sinta seguro. Essa é a palavra. Tem Uhum. que se sentir seguro, né? E começa, e se permita. Uhum. Se permita o amor próprio. É isso, invista em você, porque você é o maior ativo que você mesma tem.
né? Porque quando você tá bem, todo mundo pode estar acontecendo o que for no planeta Terra. Se você tá bem, você vai ficar bem no caos acontecendo do lado de fora. Porque essa questão é muito mais interna, é sobre você. Tem que partir daqui de dentro, o estar bem, se olhando no espelho, o estar bem convivendo em sociedade, o estar bem na praia. Eu respeito muito as mulheres que têm dificuldade de ir pra praia. Por quê? Porque eu não sei o que tá se passando dentro da cabeça dela. Então, eu tento sempre não julgar, né? Principalmente, porque às vezes a mulher é linda, maravilhosa, mas ela não se enxerga assim. E aí precisa realmente de ajuda. E nem sempre é só ajuda do profissional da estética, às vezes é de um profissional da saúde psíquica, às vezes você precisa entender o que te faz se sentir feia. Né? Tem um motivo lá, alguém plantou isso em você, você não nasceu se sentindo feia, porque você é linda e única. Exatamente. Todas nós somos únicas, né? Não existe ninguém no mundo. Pode até ter gente parecida com a Nayara, mas Nayara só tem uma nesse planeta. Mesma coisa, eu entendo que eu sou única, né? E eu valorizo isso, porque quando eu sou único, não tem como eu me comparar com ninguém a não ser comigo mesmo. A comparação, ela adoece. Ela faz a gente adoecer. Então, nada de comparação. E eu tava encerrando isso aqui, mas antes me veio uma pergunta. Tem gente que chega com foto e fala assim, eu quero ficar desse jeito. Como que você lida com essa situação, Nai? Se não condiz com a estrutura corporal da pessoa, fala, olha, não condiz com a estrutura do seu corpo, você tem uma estrutura diferente, a estrutura da sua face é diferente. É como eu falei, se a pessoa tem uma estatura pequena, não tem como eu fazer uma harmonização daquele jeito que, né, pode masculinizar, deixar o rosto quadrado. Então, você, eu falo para a pessoa, não viaja. É uma viagem, porque tem gente que viaja, né? Não dá para eu chegar com uma foto e falar, eu quero ficar igual a Renata. E é sobre isso, você é única, tá? Não queira ser igual a ninguém, porque você é referência. E às vezes o que falta você entender é que, por mais que você não saiba, existem pessoas que são felizes só porque você existe. Exatamente. E nem precisa de você ser bonita. Ou achar que você não é bonita, porque todo mundo tem a sua beleza. Mas às vezes a gente não se acha bonita porque a gente está se comparando com um padrão que só você que estabeleceu. Né? Então, cada um tem a sua beleza, que é muito individual e interna. Então, se aceite primeiro e depois que você se aceitar, vá para o mundo com um sorriso no rosto, porque não tem nada que embeleza mais uma mulher do que um belo sorriso. É verdade. Então, sorria pra vida, viu? Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Obrigada, viu, Nai? Eu que agradeço. Muito por obrigada. ter disponibilizado a sua agenda, por ter se deslocado de Balneário Camboriú para vir aqui para Grande Florianópolis. E para nós vai ser uma alegria saber que uma profissional tão capacitada, com tanto amor para a profissão, vai começar a atender na nossa região. Então, quando Deus permitir, tô aí. Em breve, se Deus quiser. Eu creio. Desculpa, gente. Eu creio que muito em breve. E é sobre isso. Você que ficou até aqui, se inscreve nesse canal, porque eu sei que muita gente assiste a gente, vê os meus conteúdos e não se inscreve. Não faz sentido. A gente está aqui disponibilizando nosso tempo, nossa energia, nossos equipamentos para poder criar conteúdo de valor para você. Então, se inscreve nesse canal. E se você é do ramo da estética e gostou do nosso bate-papo, encaminha pro seu amigo esteticista também, que tá aí, ó, desanimado, achando que esse negócio não é para ele, porque às vezes é sim. Ele só precisa de alguns ajustes e talvez precise de ajuda. E quando precisar de ajuda, chama quem entende. Não vai aí fazer cursinho de internet, que a galera tá prometendo muita coisa que não é a verdade. Então procura quem realmente pode te ajudar, viu? Um abraço, fica com Deus e até o nosso próximo Empreendecast. Obrigada, viu? Ah, maravilhosa. Foi ótimo o nosso bate-papo. Zumbindo Ideias, acendendo saber. Sua marca brilha. Vamos aprender e vencer.